A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da comunidade evangélica Reinar, para mais uma EBD. O nosso texto áureo se encontra hoje em Efésios, no capítulo 4, do versículo 29 ao 32, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selado para o dia da redenção, e toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, nós vamos continuar falando sobre depressão. E como nós relatamos nas aulas anteriores, nós sabemos que aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua vida, se suicida. Ou seja, são 32 suicídios por dia, 960 suicídios por mês e 11.520 suicídios por ano. Agora, os maiores atingidos são os jovens da faixa de 15 a 29 anos. Agora que eu detalhei para você o número de suicídios no Brasil por dia, mês e ano, você com certeza agora consegue entender a dimensão de suicídios que ocorrem no Brasil. E também porque esse é o tema tão importante que nós estamos frisando nesse Setembro Amarelo, onde nós estamos lutando pela vida contra o suicídio, né? Falando para combater o suicídio, para trazer esperança, alegria a corações que estão extremamente decepcionados por várias situações. Por isso, é importante nós olharmos para os nossos 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos, e são eles a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. E é interessante que Deus, na sua sabedoria intrínseca, Ele nos deu apenas uma boca e 2 ouvidos. E é interessante se nós olharmos para a nossa fisiologia, que o nosso Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca. Sabe por quê? Para nos fazer lembrar que nós precisamos ouvir muito mais do que falar. E é interessante se nós abrirmos aqui a nossa Bíblia em Provérbios no capítulo 10, do versículo 19, nos diz assim: Na multidão das palavras não falta erro, mas o que modera os seus lábios, esse é prudente. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que se nós queremos ser bem-sucedidos e vivermos com o mínimo problema possível, nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos e que nós devemos ouvir muito mais do que falar. Aqui em Provérbios, também no capítulo 13, acompanha aí na sua Bíblia, no versículo 3, nos diz assim: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, esse tem perturbação. Por quê, queridos? Aquela pessoa que ela fala muito,
né? Faz muito comentários. O que acontece com essa pessoa? Geralmente, quem gosta de fazer muitos comentários acaba trazendo fofoca e confusão. E devemos ter cuidado até mesmo com aquilo que nós vamos falar, porque muitas das nossas frases podem ter duplo sentido. E às vezes, quando nós queremos falar algo, o nosso ouvinte pode estar entendendo de forma diferente daquilo que queríamos expressar através do nosso pensamento. Então, queridos, é importante prestar atenção naquilo que nós vamos falar. E como o nosso próprio versículo que nós lemos aqui, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 29, olha que interessante, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, para promover edificação, para dar graça àqueles que o ouvem. Nós precisamos ouvir mais e falar no momento oportuno para trazermos vida. E é interessante nós observarmos ao nosso redor que muitas pessoas demonstram ter um comportamento normal e pensam até que podem suportar todas aqueles ressentimentos guardados no seu coração, sem colocar aquilo para fora, sem conversar. Só que nós vamos ver na própria história que falamos semana passada sobre Aitofel, que o final de Aitofel não foi bom. Por quê? Porque ele guardou o ressentimento de Davi e no final, por tanta tristeza, por não colocar para fora, por tentar vingança, acabou cometendo suicídio, tirando a sua própria vida. E é interessante nós observarmos que não importa o tempo em que aconteceu alguma situação na sua vida, porque o ressentimento, ele cria uma raiz de amargura no coração do ser humano. E talvez esse ressentimento que você tenha no seu coração não seja por uma pessoa. Vou mais profundo, talvez esse ressentimento seja com o próprio Deus. Por algo que de repente você acredita que Deus não deveria ter permitido ter acontecido na sua vida. Ou não aceitou a forma que Deus realizou algum pedido seu. E com isso você deixou esse ressentimento crescer no seu coração. Só que eu quero falar para você, em nome de Jesus, não deixe esse ressentimento matar você. Se a mágoa que você tiver for com alguma pessoa, nós falamos aqui semana passada em Lucas, no capítulo 17, do versículo 3, que nos diz assim: olhai para vós mesmos, para que se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Mas se a mágoa que você tem, outra vez torno a dizer, for com Deus, a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos com os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E ainda em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, nos fala que para fazermos essa oração, é necessário que nós creiamos que Ele existe e que Ele recompensa todo aquele que se achega até Ele. Então é necessário que você creia que se você nesse momento
estiver entregando a sua vida a Ele, entregando os seus problemas a Ele, lançando toda a sua ansiedade aos pés dele, você precisa crer que realmente o Senhor está ouvindo a sua oração, a sua petição. E é importante frisarmos aqui, queridos, que perdoar alguém reincidente não é fácil. Talvez você esteja nesse momento lutando dentro de você contra o ressentimento, se você deve ou não perdoar, se você deve ou não permanecer com esse ressentimento no seu coração. Eu quero lhe dizer que não existe intervenção cirúrgica que arranque dentro de você, da sua mente, as memórias de dor, de sofrimento que lhe afetam. Nós sabemos que é complicado conviver com a dor. E existe o milagre do perdão, que tem a capacidade de diluir, desfazer toda aquela dor persistente e mágoa no nosso coração. E é interessante nós analisarmos que quando nós perdoamos alguém, isso não apenas faz bem àquela pessoa que foi perdoada, mas ela também tem a capacidade de tirar do nosso ser todo o ressentimento e com isso nos proporciona uma saúde emocional, mental, uma paz interior infinita com Deus, quando nós liberamos o perdão. E é muito comum nós termos quebra de confiança quando alguém nos magoa ou é desleal conosco pela segunda ou mais vezes, a ponto de até mesmo nós nos questionamos se realmente nós não erramos por darmos essa outra oportunidade a essa pessoa. Mas Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 17, versículo 4, que se pecarem contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes ao dia essa pessoa vier ter contigo, a Bíblia nos fala, Jesus nos ensina que se essa pessoa se arrepender, nós devemos perdoá-la. Eu entendo que o coração da pessoa ofendida, que ela clama por vingança e não por justiça. A pessoa ofendida, ela quer que aquela pessoa que a ofendeu sinta no seu coração a mesma dor, a mesma desonra, a mesma vergonha que ela sentiu quando foi ofendida. Mas isso só faz com que o coração da pessoa ofendida aumente mais e mais a ferida no seu coração e a dor na alma que ela sente. A vingança, ela nunca recompensa. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 21, nos orienta que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas devemos vencer o mal pelo bem. E nós temos um ingrediente muito importante que, unido ao perdão, desfaz todas as barreiras e elimina todo e qualquer ressentimento. Você sabe qual é? É isso mesmo que você está pensando, é o amor. Em Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele escreve que o amor não se ressente do mal. E essa chave libera a porta do ressentimento, o amor. Para que esse amor possa apagar a multidão de pecados, né? Toda a multidão de ressentimento do seu coração, é necessário que você peça a Deus, nesse momento, que Ele limpe o seu coração e retire todo o ressentimento.
Em Lucas capítulo 23, 34, diz que Jesus orou na cruz dizendo: perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Por isso nós devemos buscar Cristo Jesus e amar de forma tão intensa que todo sentimento de mágoa só seja vivido uma única vez. Não devemos ficar remoendo. Devemos escolher Jesus Cristo, deixando todo ressentimento na cruz do Calvário, no altar, prosseguindo livres de toda e qualquer fardo de amargura. Por isso, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele nos orienta que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e temos a certeza que Deus tem cuidado de nós. Fique na paz, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente.